Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pascha Chadishatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasa Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje falaremos o capítulo 19 do canto 11 do Srimad Bhagavatam, intitulado A Perfeição do Conhecimento Espiritual. Nesse capítulo é descrito como aqueles que praticam o conhecimento especulativo por fim abandonam o seu método, e ao passo que os devotos puros permanecem eternamente ocupados em serviço devocional. Também se descrevem as diferentes práticas dos yogis, começando com Yama. O Senhor Supremo, Sri Krishna, declarou a Uddhava: aquele que é deveras sábio, que conhece a verdade sobre o eu e possui percepção transcendental, rejeita este mundo de dualidades e o dito conhecimento que visa a facilitar o desfrute dele. Ao contrário, ele se ocupa em tentar satisfazer a suprema personalidade de Deus, o Senhor de tudo. Isso é Bhakti Yoga pura. O conhecimento transcendental é superior a tais atividades piedosas ordinárias, como o cantar de mantras. Mas o serviço devocional puro é superior até mesmo ao conhecimento. Depois disso, o Senhor Krishna, a pedido de Sri Uddhava, que desejava ouvir com todos os detalhes o conhecimento transcendental puro e o serviço devocional, relatou as mesmas instruções que o maior dos Vaishnavas, Bhismadeva, deu sobre esses tópicos a Sri Yudhishthira por ocasião da batalha de Kurukshetra. A seguir, tendo sido perguntado sobre Yama e as outras práticas de yoga, o Senhor enumerou as 12 espécies de Yama, a começar com a não violência, e as 12 espécies de Niyama, a começar com a limpeza física. Então, iniciamos aqui agora o capítulo 19, o verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse: a pessoa autorrealizada, que cultivou o conhecimento das Escrituras até o ponto de atingir a iluminação e que está livre da especulação impersonalista, compreendendo que o universo material não passa de mera ilusão, deve entregar a mim tanto esse conhecimento quanto o processo pelo qual o alcançou. Para eruditos filósofos autorrealizados, sou o único objeto de adoração, a meta desejada da vida, os meios para alcançar essa meta e a conclusão estabelecida de todo o conhecimento. De fato, por ser eu a causa de sua felicidade e do fato de eles estarem livres de infelicidade, tais almas eruditas não têm nenhum propósito eficaz, nem objeto querido na vida, exceto a mim. Aqueles que alcançaram a perfeição completa
através do conhecimento filosófico e realizado, reconhecem meus pés de lótus como o supremo objeto transcendental. Desse modo, o transcendentalista erudito me é muito querido e, mediante seu conhecimento perfeito, ele me mantém em felicidade. A perfeição que se produz mediante uma pequena fração de conhecimento espiritual não pode ser lograda através da execução de austeridades, visita aos lugares santos, canto de orações em voz baixa, doação de caridade ou ocupação em outras atividades piedosas. Meu querido Uddhava, portanto, através do conhecimento, deves compreender teu verdadeiro eu, e então, avançando pela realização clara do conhecimento védico, deves adorar-me mediante o modo da devoção amorosa. Outrora, grandes sábios, através do sacrifício do conhecimento védico e da iluminação espiritual, adoravam-me dentro de si mesmos, sabendo que eu sou o Senhor Supremo de todo o sacrifício e a superalma nos corações de todos. Dessa maneira, vindo a mim, esses sábios alcançaram a perfeição suprema. Meu querido Uddhava, o corpo e a mente materiais, compostos dos 3 modos da natureza material, ficam atados a ti. Mas, na verdade, eles não passam de ilusão, já que aparecem só no presente, não tendo existência original nem final. Como é possível, portanto, que as várias fases do corpo, a saber, nascimento, crescimento, reprodução, manutenção, definhamento e morte, possam ter qualquer relação com o teu eu eterno? Essas fases têm relação apenas com o corpo material, que antes não existia e por fim não existirá. O corpo existe apenas no momento presente. Então, Sri Uddhava disse: ó Senhor do Universo, ó forma do Universo, por favor, explica-me o processo de conhecimento que automaticamente traz desapego e percepção direta da verdade, que é transcendental e que é tradicional entre os grandes filósofos espiritualistas. Esse conhecimento, buscado por elevadas personalidades, descreve o serviço devocional amoroso a ti. Meu querido Senhor, para quem está sendo atormentado no terrível caminho de nascimentos e mortes e vive dominado pelas 3 classes de miséria, não vejo nenhum outro refúgio possível senão teus pés de lótus, que são assim como um guarda-chuva refrescante que derrama aguaceiros de néctar. Ó onipotente Senhor, por favor, sê misericordioso e levanta esta desesperançada entidade viva que caiu no buraco escuro da existência material, onde a serpente do tempo a mordeu. Apesar de tais condições abomináveis, esta pobre entidade viva tem tremendo desejo de saborear a mais insignificante felicidade material. Por favor, salva-me, meu Senhor, derramando o néctar de tuas instruções que despertam a pessoa para a liberdade espiritual. A Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Uddhava, assim como agora me estás inquirindo, do mesmo modo no passado o rei Yudhishthira, que não considerava ninguém como seu inimigo, indagou do maior dos defensores dos princípios religiosos,
Bhismadeva, enquanto todos nós ouvíamos com atenção. Quando a grande batalha de Kurukshetra havia terminado, o rei Yudhishthira estava oprimido devido à morte de muitos amados bem-querentes. E assim, após ouvir instruções sobre muitos princípios religiosos, ele por fim indagou acerca do caminho da liberação. Agora te falarei os princípios religiosos atinentes ao conhecimento védico: desapego, autorrealização, fé e serviço devocional, que foram ouvidos diretamente da boca de Bhismadeva. Eu pessoalmente aprovo aquele conhecimento através do qual a pessoa vê a combinação de 9, 11, 5 e 3 elementos em todas as entidades vivas e, em última análise, um único elemento dentro desses 28. Aqui, em relação a esse verso, para ficar mais definido, podemos entender que os 9 elementos são a natureza material, a entidade viva, o Mahatattva, o falso ego e os 5 objetos da percepção sensorial, a saber, som, tato, forma, sabor e aroma. Os 11 elementos são os 5 sentidos funcionais: voz, mãos, pernas, ânus e órgão genital, mais os 5 sentidos para adquirir conhecimento: ouvidos, tato, olhos, língua e narinas, bem como o sentido coordenador, a mente. Os 5 elementos são os 5 elementos físicos, a saber, terra, água, fogo, ar e céu. E os 3 elementos são os 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Todas as entidades vivas, do poderoso Senhor Brahma até uma erva insignificante, manifestam corpos materiais compostos desses 28 elementos. O elemento único dentro de todos os 28 é a suprema personalidade de Deus, a superalma, que é onipenetrante dentro dos mundos material e espiritual. Pode-se facilmente compreender que o universo material se constitui de inúmeras causas e efeitos. Visto que o Senhor Krishna é a causa de todas as causas, em última análise, todas as causas secundárias e seus efeitos não são diferentes da personalidade de Deus. Essa compreensão constitui o verdadeiro conhecimento, ou Jnana, que é essencial para aperfeiçoar a vida. Então, vou repetir esse verso aqui, que a suprema personalidade de Deus está falando a Uddhava. Eu, pessoalmente, aprovo aquele conhecimento através do qual a pessoa vê a combinação de 9, 11, 5 e 3 elementos em todas as entidades vivas e, em última análise, um único elemento dentro desses 28. Então, Krishna continua a falar. Quando a pessoa já não vê os 28 elementos materiais separados que surgem de uma causa única, senão que vê a própria causa, a personalidade de Deus, nesse momento sua experiência direta é chamada Vijnana, ou autorrealização. Começo, término e manutenção são as fases da causalidade material. Aquilo que acompanha de forma estável todas essas fases materiais de uma criação para outra e permanece só quando todas as fases materiais são aniquiladas, é o único eterno. Mediante as 4 classes de evidência, que são o conhecimento védico, a experiência direta,
A sabedoria tradicional e a indução lógica pode-se compreender a situação temporária e inconsistente do mundo material, através da qual a pessoa se desapega da dualidade deste mundo. A pessoa inteligente deve ver que qualquer atividade material está sujeita a constante transformação e que, por isso, mesmo no planeta do Senhor Brahma, há apenas infelicidade. De fato, o homem sábio pode compreender que, assim como tudo o que ele viu é temporário, do mesmo modo, todas as coisas dentro do universo têm um começo e um fim. Ó Imaculado Uddhava, por que me amas? Eu antes te expliquei o processo de serviço devocional. Agora tornarei a explicar o processo supremo para alcançar o serviço amoroso a mim. Esse serviço amoroso a mim é alcançado através da firme fé nas narrações bem-aventuradas de meus passatempos, no constante cantar de minhas glórias, no apego inabalável à adoração cerimonial prestada a mim, no louvor de minha pessoa por meio de belos hinos, no grande respeito pelo serviço devocional, no oferecimento de reverências com todo o corpo, na execução de adoração de primeira classe a meus devotos, no ser consciente de mim em todas as entidades vivas, no oferecimento de atividades corpóreas ordinárias a meu serviço devocional, no uso de palavras para descrever minhas qualidades, na entrega da mente a mim, na rejeição de todos os desejos materiais, no abandono da riqueza em prol da prestação de serviço devocional a mim, na renúncia aos gozos dos sentidos e à felicidade materiais e execução de todas as atividades desejáveis, tais como caridade, sacrifício, canto de mantras, votos e austeridades, com o propósito de me alcançar. Esses constituem os verdadeiros princípios religiosos pelos quais aqueles seres humanos que de fato se renderam a mim automaticamente desenvolvem amor por mim. Que outro propósito ou meta poderia restar para o meu devoto? Quando sua consciência, tranquila e fortalecida pelo modo da bondade, se fixa na personalidade de Deus, a pessoa alcança religiosidade, conhecimento, desapego e opulência. Quando a consciência se fixa no corpo material, no lar e em outros objetos semelhantes de gozo dos sentidos, então a pessoa passa a vida correndo atrás dos objetos materiais com a ajuda dos sentidos. A consciência, poderosamente afetada dessa maneira, pelo modo da paixão, entrega-se a coisas impermanentes, e assim surgem a irreligião, ignorância, apego e desgraça. Afirma-se que os verdadeiros princípios religiosos são aqueles que conduzem ao meu serviço devocional. O verdadeiro conhecimento é a consciência que revela minha presença onipenetrante. O desapego é o completo desinteresse pelos objetos do gozo dos sentidos. E opulência são as 8 perfeições místicas, tais como Anima Siddhi. Sri Uddhava disse: meu querido Senhor Krishna, ó castigador dos inimigos, por favor, dize-me quantos tipos existem de regulações disciplinares
e de deveres regulares diários. Ademais, meu Senhor, dize-me o que é equilíbrio mental, o que é autocontrole e qual é o verdadeiro significado de tolerância e firmeza. O que são caridade, austeridade e heroísmo e como se devem descrever a realidade e a verdade. O que é renúncia e o que é riqueza, o que é desejável, o que é sacrifício e o que é remuneração religiosa. Meu querido Queixava, ó afortunadíssimo, como devo entender a força, opulência e lucro de determinada pessoa? Qual é a melhor educação? O que é verdadeira humildade? E o que é real beleza? O que são felicidade e infelicidade? Quem é erudito e quem é tolo? Quais são os verdadeiros e falsos caminhos na vida? E que são céu e inferno? Quem é de fato um amigo verdadeiro? E o que é o verdadeiro lar de alguém? Quem é rico e quem é pobre? Quem é miserável e quem é de fato um controlador? Ó Senhor dos devotos, por favor, explica-me esses assuntos, bem como seus equivalentes opostos. Então, Krishna vai começar aqui a responder, as perguntas de Uddhava. A Suprema Personalidade de Deus disse: não violência, veracidade, não cobiçar nem roubar a propriedade alheia, desapego, humildade, estar livre do sentimento de posse, confiança nos princípios da religião, celibato, silêncio, estabilidade, perdão e destemor são os 12 princípios disciplinares primários. Limpeza interna, limpeza externa, canto dos santos nomes do Senhor, austeridade, sacrifício, fé, hospitalidade, adoração a mim, visitar os lugares santos, agir e desejar só em prol do interesse supremo, satisfação e serviço ao mestre espiritual, são os 12 elementos dos deveres regulares prescritos. Esses 24 elementos concedem todas as bênçãos desejadas àqueles que os cultivam com devoção. Absorver a inteligência em mim constitui o equilíbrio mental, e a completa disciplina dos sentidos é autocontrole. Tolerância significa suportar com paciência a infelicidade, e a firmeza acontece quando se dominam a língua e os órgãos genitais. A maior caridade é abandonar toda agressão aos outros, e compreende-se que a renúncia à luxúria é a legítima austeridade. O verdadeiro heroísmo é dominar a própria tendência natural a desfrutar a vida material. E realidade é ver em toda a parte a suprema personalidade de Deus. Veracidade quer dizer falar a verdade de forma agradável, conforme a declaram os grandes sábios. Limpeza é o desapego às atividades fruitivas, ao passo que renúncia é a ordem de sannyasa. A verdadeira riqueza desejável para os seres humanos é a religiosidade. E eu, a Suprema Personalidade de Deus, sou o sacrifício. Remuneração religiosa é devoção ao acharya com o propósito de adquirir instrução espiritual. E a maior força é o sistema pranayama de controle respiratório.
Verdadeira opulência é minha própria natureza como a personalidade de Deus, através da qual exibo as 6 opulências ilimitadas. O supremo ganho da vida é o serviço devocional a mim, e verdadeira educação é anular a falsa percepção de dualidade dentro da alma. Real modéstia é ter repugnância a atividades impróprias, e beleza é possuir boas qualidades, tais como desapego. Verdadeira felicidade é transcender a felicidade e infelicidade materiais, e verdadeira miséria é envolver-se na busca do prazer sexual. Homem sábio é aquele que conhece o processo para libertar-se do cativeiro, e tolo é aquele que se identifica com o corpo e mente materiais. O verdadeiro caminho da vida é o que conduz a mim, e o caminho errado é o gozo dos sentidos, mediante o qual a consciência fica confundida. Verdadeiro céu é a predominância do modo da bondade, ao passo que inferno é o predomínio da ignorância. Eu sou o verdadeiro amigo de todos, agindo como o mestre espiritual do universo inteiro, e o lar da pessoa é o corpo humano. Meu querido amigo Uddhava, disse que quem é dotado com boas qualidades é deveras rico, e quem não está satisfeito na vida é de fato pobre. Desventurado é aquele que não consegue controlar os sentidos, ao passo que quem não se apega ao gozo dos sentidos é um verdadeiro controlador. Aquele que se apega ao gozo dos sentidos é o oposto, um escravo. Dessa maneira, Uddhava, elucidei todos os assuntos sobre os quais indagaste. Não há necessidade de uma descrição mais minuciosa dessas boas e más qualidades, pois sempre ver o bem e o mal é em si uma qualidade má. A melhor qualidade é transcender o bem e o mal materiais. E assim termina-se, esse capítulo, onde Krishna respondeu a Sri Uddhava todas as perguntas. Então esse capítulo aqui é um capítulo de estudo para nós aprimorarmos as nossas qualidades em relação ao Senhor Krishna, e também avaliar como estamos tendo a percepção desse mundo material. Então esse capítulo é intitulado A Perfeição do Conhecimento Espiritual, porque sabendo esses versos assim com desenvoltura, estaremos harmonizando a nossa mente e inteligência para saber como ver a natureza na qual estamos inseridos e nos preparando para voltar para o mundo espiritual. Cada verso desse aqui é objeto de uma aula de estudos. Então é assim que os devotos se aprimoram em conhecimento espiritual de uma forma perfeita, entendendo todas as nuances de curiosidades das perguntas que fazemos em relação a entender quais são os reais valores desse mundo. E ampliando aqui esse capítulo, esse último verso aqui, é dito que a Suprema Personalidade de Deus, naturalmente, ele é pleno de 6 opulências. Essas opulências, em Deus, existem em quantidade infinita, que são a beleza, a riqueza, a fama,
o conhecimento, né, a força, o poder e o serviço e a renúncia. Por isso Krishna é chamado, né, de Bhagavan, aquele que possui todas as opulências em quantidades ilimitadas. Então é dito que, por causa disso, o maior ganho na vida é conseguir o serviço amoroso pessoal ao Senhor, que é naturalmente o reservatório de todo o prazer. E a verdadeira educação significa abandonar essa ideia falsa de que alguma coisa está assim separada do Senhor, que é a fonte de todas as potências. E da mesma forma, não se deve erroneamente considerar que a alma individual é diferente ou separada da alma suprema, que o mero acanhamento não constitui modéstia. A pessoa deve espontaneamente e com repugnância retrair-se de cometer atividades pecaminosas. Então ela é de fato modesta ou humilde. Considera-se que quem está satisfeito na consciência de Krishna e por isso não busca o prazer material, nem sofre a infelicidade material, está situado de fato em felicidade. O ser humano mais desventurado é aquele viciado em prazer sexual. E o homem sábio é aquele que conhece o processo de se libertar de tal cativeiro material. A pessoa tola é a que abandona a sua amizade eterna com o Senhor Krishna e, em vez disso, identifica-se com o próprio corpo, mente, sociedade, comunidade e família mundanos e temporários. O verdadeiro caminho da vida não é apenas uma moderna rodovia interestadual ou, em culturas mais simples, uma vereda livre de espinhos e lama. É aquele caminho que conduz ao Senhor Krishna. O caminho errado na vida não é apenas aquela estrada que tem muitos ladrões ou postos de pedágio. É o caminho que conduz à extrema confusão decorrente do gozo material dos sentidos. O que se chama situação celestial é aquela em que predomina o modo da bondade, e não a encontrada no planeta de Indra, onde a paixão e a ignorância às vezes perturbam a atmosfera celestial. E inferno é todo lugar que predomina o modo da ignorância, e não apenas os planetas infernais, onde, segundo o Senhor Shiva, o devoto puro pode pensar em Krishna e permanecer feliz. Nosso verdadeiro amigo na vida é o mestre espiritual autêntico, que nos salva de todos os perigos. Dentre todos os gurus, o Senhor Krishna é Ele próprio, o mestre espiritual do universo inteiro. E na vida material, este próprio corpo é nosso lar imediato, e não alguma estrutura de tijolos, cimento, pedra e madeira. Homem rico é o que possui inúmeras boas qualidades. Ele não é um tolo neurótico com uma grande conta bancária. Homem pobre é aquele que é insatisfeito, o que dispensa explicação. Quem não consegue controlar os sentidos, de certo é desventurado e miserável na vida, ao passo que quem se desapega da vida material é de fato um amo ou controlador. Nos tempos modernos, existem remanescentes da aristocracia em países da Europa e de outras partes do mundo, mas semelhantes pseudo-amos muitas vezes exibem os hábitos próprios de formas de vida inferior. Verdadeiro amo é aquele que domina a existência material mediante sua elevação à plataforma espiritual.
Quem se apega à vida material, sem dúvida, manifestará os equivalentes opostos de todas as boas qualidades que foram mencionadas, né, nesse verso. E por isso será o símbolo da regressão na vida. O Senhor conclui sua análise afirmando que não há necessidade de mais elaboração sobre essas boas e más qualidades. De fato, o propósito da vida é transcender as qualidades materiais boas e más e chegar à plataforma liberada de consciência de Krishna pura. E isso vai ser explicado melhor, né, esse ponto, no próximo capítulo. Então, terminamos aqui, né? Espero que tenham gostado. Estudem bastante cada qualidade que o Senhor Krishna está aqui para atingirmos, né, a perfeição do conhecimento espiritual. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao santo nome, a Srila Prabhupada e a todos os devotos reunidos. Haribol.